Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez aqui nos reunimos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre solitude e solidão, quais as diferenças e como lidar. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, abençoe e ilumine para que consigamos, Senhor, aprender e sermos melhores em cada dia. Que a Tua luz possa nos guiar, orientar e transformar para o bem. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, e o tópico de hoje é Mateus, capítulo 27, versículo 23. Ele disse: No entanto, que mal ele fez? E eles gritavam ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Solidão. À medida que te elevas monte acima do desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? E onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas venturas ridentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculos estreitos à maneira de borboletas douradas, que se esfacelam no primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga e vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço de casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração da cova desconhecida. A solidão, com o serviço ao semelhante, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o calvário de cruz aos ombros feridos, e ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Que assim seja. Olha que texto profundo que vem nos falar sobre solidão. O que esse texto vem nos ensinar? Que toda vez que nós saímos do lugar, isso pode incomodar algumas pessoas, mas mais do que isso, vai nos afastar daqueles que não estão caminhando e evoluindo junto. Normal que assim seja. Todo o processo de crescimento e evolução gera rupturas. Rupturas com o passado, rupturas com as pessoas que não estão na mesma sintonia e frequência, ruptura com o que nós possuíamos antes e agora perde o valor para que o novo possa entrar, novos valores, novas verdades. Bem, maravilhoso se tivermos alguém que cresça e acompanhe essa evolução conosco, mas no íntimo, a evolução é de cada um. Cada um faz o seu esforço e Jesus nos mostrou isso. Em sua vida inteira, ele nunca abandonou ou deixou de ajudar e fazer o que precisava ser feito. Mas nos momentos decisivos, nas horas de demonstrar o valor do amor, o perdão, a abnegação, ele esteve só. E ali, mesmo rodeado de pessoas, ele estava sozinho na demonstração da grandeza. E é assim que a gente tem que se exemplificar para seguir. Que a gente não fique esperando retorno do que os outros
acham que deveria ser dado ou retribuído, que nós não achemos que tudo o que nós damos merece um retorno similar, porque se nós estamos de fato num processo de evolução, a gente tem que aprender que a caminhada ela é obrigatória para todos, mas ela é solitária. Cada um faz a sua escolha da hora de seguir. E que o retorno ele será dado pelo universo, mas não no nosso tempo e no tempo de Deus. Deus sabe a hora certa de cada coisa muito mais do que nós. Então façamos a nossa parte, vamos continuar trabalhando para evoluir, seguir em frente e Deus vai sempre nos guiar. A solitude, né, do momento, ela pode ser grande, mas a certeza de que nós vamos chegar lá, ela vence tudo. Que assim seja. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é isolamento. Por vezes, concluindo consigo mesmo que tantas tentativas de relacionar-se com as pessoas lhe causaram somente problemas, a melhor opção é o isolamento. Conviver é algo sublime e essencial para todos nós, mas precisamos nos encher de sentimentos positivos para que tudo não vire dor e mágoa. Isolar-se só causa mais problemas e alimenta o orgulho e o egoísmo, grandes adversários de nossa evolução. Reflita, procure ver em si próprio onde está o problema de conviver e depois de uma autoanálise sincera, não encontrar razões que justifiquem a dificuldade, nascer de você mesmo. Lembre-se do Cristo e faça aos outros o que você queria que lhes fizessem. Cecília, que assim seja. Bem, olha como esses textos eles se completam de uma forma muito interessante. Um texto, que é o Evangelho, ele vem nos falar da solidão que Jesus passou nos momentos desafiadores da sua vida e como cada um de nós precisa preocupar consigo em continuar no seu processo de aprendizagem e de evolução. O segundo texto vem falar de quando nós queremos nos afastar das pessoas para ficarmos sozinhos e evitarmos problemas e dor de cabeça. E isso vai contra as leis da vida. A vida, para evoluir, para chegarmos àquele processo que o Evangelho vem nos falar de crescimento, nós precisamos estar em relação com outras pessoas. Claro, nós podemos selecionar, entender os melhores momentos, as melhores pessoas da melhor forma, mas se isolar nunca vai ser a solução completa. Então a gente tem uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é quando nós escolhemos ou por algum motivo nos tornamos sozinhos e isolados dos outros de uma forma que na maioria das vezes vai ser prejudicial. Isso vai nos deixar mais arredios, com dificuldades de convivência, vai nos fazer ter dificuldades de aceitar as diferenças e aceitar o outro. Esse tipo de situação, na solidão, no isolamento, é muito ruim, é prejudicial. Porém, a solitude são aqueles momentos em que nós escolhemos temporários, nada muito longo, estar completamente sozinhos para reflexão íntima, para ponderar, para pensar, para ler, para fazer meditação, para fazer coisas construtivas para a nossa alma, que só nós podemos fazer. Isso é solitude, é estar só, mas estar bem. E isso não é um isolamento, é um tempo que nós tiramos para nós. Então, isolar pode ser prejudicial, mas construir os nossos momentos de solitude, onde nós nos retiramos do convívio para aprender, melhorar e refletir, aí sim, isso é extremamente construtivo para o nosso coração, para a nossa alma e para a nossa mente. Que nós então possamos saber as diferenças e construir os momentos de solitude sem nunca nos deixarmos completamente no isolamento e na solidão, porque aí vai atrasar o nosso processo e dificultar a vida para todos nós. Né? E dentro desse contexto nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Perfis de solidão e solitude em adolescentes no início da adolescência. 2 pontos. Uma abordagem centrada na pessoa.
Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Journal of Child and Family Studies, que quer dizer Revista de Estudos da Criança e da Família, pela primeira autora, Paola Corsano, e última autora, Luisa Molinari. Bem, o que esse estudo fez? Foi um estudo que foi realizado na Itália e eles investigaram mais de 600 adolescentes, averiguando com questionários se eles eram sozinhos, se viviam isolados, se estavam vivendo em solidão ou solitude. E separaram em grupos. E esses grupos foram avaliados se isso seria bom ou ruim para o seu desenvolvimento e crescimento. O que eles aprenderam e entenderam como resultado desse estudo? Que aqueles adolescentes que tiveram mais dificuldades e problemas familiares, que tiveram um isolamento total por escolha, mas com depressão e problemas íntimos maiores, sem amigos, digamos assim, acabaram tendo um perfil prejudicial de solidão. Já outros que tinham, por mais que ficassem só, tinham suporte familiar, ou tinham amigos, tinham entendimento, tinham estudo e trabalho, acabavam vivendo estes momentos de solitude de uma forma que os faziam crescer e melhorar. Então era positivo. Então, mais uma vez, para a gente entender as diferenças entre solidão e solitude, esse estudo confirma que grupos de adolescentes que vivem no que nós definimos como solitude têm resultados benéficos, mas os que vivem em solidão têm problemas psicológicos prejudiciais, prejudica o bem-estar e a qualidade de vida. Então, que nós possamos olhar para nós mesmos, fazer o nosso melhor, para que a gente tenha os momentos de reflexão, mas nunca isolados do mundo. Deus nos colocou no mundo para a convivência, senão nós não estaríamos aqui, né? Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais uma vez podermos aprender com os ensinos de mais alto. Guia e ilumina cada um que nos acompanha em suas necessidades, abençoa e orienta, Senhor, para que sejamos e façamos o nosso melhor. Ilumine e abençoe os mentores e anjos de guarda que nos guiam, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.